Imagine um som tão breve que mal ocupa um segundo ao ser pronunciado. 2 sílabas apenas. Algo aparentemente simples, mas que carrega um peso espiritual imenso. Nos evangelhos e nos textos gnósticos, Jesus de Nazaré, aquele que realizou milagres e transformou vidas, deixou registrado um ensinamento direto sobre esse som. O surpreendente é que quase todos que se consideram cristãos jamais pararam para compreender seu verdadeiro significado. O que será revelado aqui pode transformar radicalmente sua maneira de enxergar a oração, sua ligação com o divino e até mesmo o momento mais sagrado do seu dia. Quando você desperta pela manhã, aquele instante entre o sono e a vigília não é casual. Os antigos o chamavam de pedagógico, os gnósticos, de portal. E nesse portal existe uma chave. Quantas vezes você já acordou com a sensação de que há algo mais, de que a vida que leva não é tudo o que poderia viver? Como se existisse uma dimensão da realidade inacessível à maioria, não por falta de capacidade, mas por não conhecer a palavra certa. Se essa pergunta ressoou em você, mesmo que apenas internamente, este é o momento e o lugar para entender. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6, Jesus faz uma declaração que a maioria das tradições cristãs simplesmente ignorou. Em sua oração ao Pai, ele diz: Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Não se trata de uma ideia abstrata ou de uma metáfora. O nome, aqui, é algo concreto, uma realidade em si. Observe que ele não diz eu ensinei sobre o teu amor, mas eu manifestei o teu nome. A palavra grega usada é ephanerosa, derivada de phaino, que significa tornar visível o que estava oculto, iluminar o que permanecia nas sombras. Jesus não estava apenas transmitindo um conceito teológico, ele estava entregando uma chave de acesso. A teóloga Elaine Pagels, doutora em religião pela Universidade Harvard e professora em Princeton, aborda esse tema em seu livro Os Evangelhos Gnósticos. Segundo ela, os textos de Nag Hammadi, descobertos no Egito em 1945, revelam uma tradição cristã paralela que compreendia o nome divino não como um título, mas como uma frequência, uma vibração, um som ativador. Para os gnósticos, pronunciar o nome correto não era um ato simbólico, mas ontológico, algo que alterava a própria realidade de quem o proferia. E isso muda tudo. Agora, antes de prosseguir, é importante entender o propósito deste espaço. Aqui, buscamos oferecer conteúdo que você dificilmente encontrará em outros lugares, pesquisas aprofundadas, fontes primárias, análises detalhadas. Se esse tipo de abordagem faz diferença para você, considere acompanhar para não perder as próximas descobertas. Cada nova reflexão pode ser um passo a mais em sua jornada. Prepare-se, pois o que vem a seguir pode transformar sua vida. Vamos explorar 5 dimensões desse som sagrado de 2 sílabas, 5 camadas de compreensão que o levarão do mais evidente ao mais profundo. Do que talvez você já conheça ao que fará você parar e simplesmente respirar. A primeira é o que muitos já ouviram, mas poucos compreenderam de fato. A segunda é o que os gnósticos guardaram por séculos, por medo de perseguição. A terceira é o que a neurociência moderna, sem querer, confirmou sobre os antigos. A quarta revela o que acontece no seu corpo quando você pronuncia esse som ao acordar. E a quinta é a mais intrigante, pois não está fora de você, mas dentro, e você pode estar bloqueando sua própria resposta sem perceber. A primeira dimensão desse som sagrado pode parecer óbvia para quem estuda hebraico ou canta salmos, mas vai além do que se imagina. Não se trata apenas da sílaba presente em Aleluia ou em Javé. Estamos falando da forma mais condensada, primordial e carregada do nome divino em qualquer língua sagrada do mundo antigo. No Salmo 68, versículo 4, o texto hebraico original diz: Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, cujo nome é Iá. Não diz cujo nome é Senhor, mas Iá. 2 letras em hebraico, Yod e Re, que correspondem aos números 10 e 5 na numerologia hebraica. Juntas, somam 15, valor que, na tradição cabalística, representa a união entre o divino masculino e o divino feminino. O Re é a mãe cósmica, e a raiz hebraica Aya significa ser, existir, estar presente. Não é o nome de uma entidade distante, mas o som do ser puro, da existência antes de qualquer forma. O rabino Aryeh Kaplan,
um dos maiores estudiosos do misticismo judaico do século XX, escreveu em seu livro Inner Space que IA corresponde a Xoxomá, a sabedoria primordial, o lampejo de intuição antes do pensamento. É o ponto antes da linha, o silêncio antes da palavra. Pense nisso, ao acordar, o que você faz? Provavelmente pega o celular, verifica notificações, mergulha no barulho do mundo. Os mestres antigos, porém, sabiam que aquele momento de transição entre o sono e a vigília é o mais receptivo da vida humana. Desperdiçá-lo nas redes sociais é como abrir a janela do paraíso e fechá-la imediatamente. Você pode estar se perguntando, mas IA não é apenas uma palavra antiga, uma sílaba hebraica de 3.000 anos atrás? O que isso tem a ver com minha vida hoje? A resposta é simples, você não está apenas pronunciando uma palavra. Está ativando um estado vibracional para o qual seu próprio corpo foi preparado. Não é uma metáfora. Nos próximos instantes, você entenderá por quê. Se isso faz sentido para você, experimente escrever nos comentários, eu sou IA. Apenas isso. E observe o que acontece dentro de você ao fazê-lo. Mas a verdadeira revelação está por vir. Existe uma segunda dimensão desse som, ainda mais antiga e oculta, que vem de um lugar inesperado. A segunda dimensão desse som sagrado é Om, e sua conexão com a tradição de Jesus é mais direta do que se imagina. Pode parecer que estamos misturando tradições, mas não é o caso. Estamos seguindo um rastro histórico. O Evangelho de João começa com uma das frases mais filosóficas da Bíblia: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. A palavra Logos em grego não significa apenas palavra, mas a razão ordenadora do universo, o princípio estruturante da realidade, o som que sustenta a criação. Os primeiros padres da Igreja, como Justino Mártir, Clemente de Alexandria e Orígenes, estudaram filosofia neoplatônica e viam o Logos como o som primordial do cosmos. O teólogo Raymond Panikkar, doutor em filosofia, ciências e teologia pelas universidades de Madrid e Roma, documentou em seu livro A Experiência Védica que o conceito de Om nos Upanishads é funcionalmente idêntico ao de Logos em João. Ambos descrevem o som que antecede e fundamenta toda a existência. Sons faz sentido. Imagine por um instante que você está diante de um instrumento musical. Pode ser um violino, um tambor ou até mesmo a sua própria voz. Você sabe que, para produzir uma nota pura, precisa afinar as cordas, ajustar a tensão, encontrar o ponto exato em que a vibração ressoa sem esforço. Agora, pense no seu corpo como esse instrumento. Os sons sagrados, Om, Logos e Ao, são como as notas que você toca, mas o que determina se elas ecoam ou se perdem no vazio é o estado do instrumento antes mesmo de a primeira vibração surgir. Os mestres do Vedanta chamavam esse estado de Turiya, o quarto estado de consciência, além do sono, do sonho e da vigília. Não é um silêncio passivo, mas uma quietude ativa, como a superfície de um lago antes de a pedra cair. Os gnósticos, por sua vez, falavam do silêncio do Pai, o abismo que precede toda a manifestação. No Evangelho de Tomé, um dos textos descobertos em Nag Hammadi, Jesus diz: o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois os filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza. O que ele está apontando não é um lugar físico, mas um estado de presença, um momento em que você reconhece que o som sagrado não é algo que você faz, mas algo que você é. A neurociência moderna oferece uma pista fascinante para entender isso. Estudos com meditadores avançados, como os realizados pelo neurocientista Richard Davidson na Universidade de Wisconsin, mostraram que, em estados profundos de meditação, a atividade do córtex pré-frontal, a parte do cérebro associada ao pensamento discursivo, diminui drasticamente. O que emerge, então, não é um vazio, mas uma coerência neural, um estado em que as ondas cerebrais sincronizam-se em frequências baixas, como as ondas θ-delta, associadas à criatividade, à intuição e à sensação de unidade. É como se o cérebro, antes fragmentado em 1000 pensamentos, se reorganizasse em uma única nota sustentada. E aqui está o detalhe crucial: esses estados não dependem de técnicas externas, mas da capacidade de ouvir o silêncio que já está lá. Os antigos sabiam disso. No Mandukya Upanishad,
um dos textos mais profundos do Vedanta, o Om é descrito como tendo 4 partes, as 3 letras, A, U, M, e o silêncio que as segue. As 3 letras representam os estados de vigília, sonho e sono profundo, mas é o 4º elemento, o silêncio, que contém os outros 3. Da mesma forma, no Evangelho da Verdade, o nome Yahweh não é apenas pronunciado, mas reconhecido como a vibração que já habita o coração humano. O texto diz, o nome do Pai é o Filho, porque o Filho é o nome que não pode ser pronunciado, mas que se revela no silêncio. O que isso significa? Que o som sagrado não é uma fórmula mágica, mas um espelho. Ele reflete de volta para você o que já está presente, mas que você esqueceu de escutar. E é aqui que a 5ª dimensão se revela como a mais íntima e, ao mesmo tempo, a mais universal. Porque o silêncio interior não é algo que você alcança, é algo que você cessa de obstruir. Pense em uma lâmpada coberta por camadas de poeira. Você pode limpar a poeira de fora, mas a luz já está lá. Os sons sagrados são como o gesto de limpar o vidro, eles não criam a luz, apenas removem o que a bloqueia. Quando os gnósticos pronunciavam Yahweh, quando os cristãos primitivos cantavam o Kyrie eleison, quando os yogis entoavam Om, não estavam invocando algo externo, mas relembrando o que já vibrava dentro deles. Mas há um paradoxo nesse processo. Quanto mais você se esforça para atingir o silêncio, mais ele se afasta. É como tentar agarrar a água com as mãos, quanto mais aperta, mais ela escorre. Os mestres Zen chamam isso de o gatilho do arco. Você puxa a corda até o limite, mas é no momento em que solta que a flecha voa. Da mesma forma, o som sagrado só funciona quando você para de tentar controlá-lo. É por isso que, no Tao Te Ching, Lao Tse escreve, o tão que pode ser nomeado não é o tão eterno. O nome, o som, a palavra, são apenas pontes. O verdadeiro trabalho é atravessá-las e chegar ao outro lado, onde não há mais necessidade de pontes. E é aqui que a ciência e a espiritualidade se encontram de maneira surpreendente. Em 2018, pesquisadores do Instituto Max Planck, na Alemanha, publicaram um estudo no Journal of Cognitive Neuroscience mostrando que, em estados de profunda quietude mental, o cérebro humano emite uma frequência específica de 40 Hz, conhecida como onda gama. Essa frequência está associada à integração de informações, à sensação de unidade e até mesmo à redução de sintomas de Alzheimer. O mais fascinante é que essa onda não é produzida por um esforço consciente, mas emerge quando o cérebro para de lutar contra si mesmo. É como se, ao cessar a agitação interna, o sistema nervoso encontrasse seu ritmo natural, como um rio que, ao ser deixado em paz, volta a fluir em seu leito original. Então, qual é a prática real? Não é pronunciar um som como um mantra mecânico, nem buscar experiências místicas fora de si. É, antes de tudo, parar. Parar de preencher o espaço com palavras, com pensamentos, com distrações. É sentar-se em silêncio e perceber que, mesmo no meio do barulho do mundo, há um fundo inalterável que nunca foi tocado. Os sons sagrados são ferramentas para apontar para esse fundo, mas eles só funcionam quando você reconhece que o que eles apontam já está dentro de você. No final das contas, a 5ª dimensão não é sobre o som. É sobre o que acontece quando você percebe que o som é apenas a onda, e você é o oceano. Ponto final. Está ali no instante em que você decide começar. O som sagrado não é um amuleto, nem uma fórmula mágica. É um lembrete. Um lembrete de que a conexão já existe, mas precisa ser reconhecida. Quando você pronuncia Iá, não está invocando Deus, está lembrando a si mesmo que nunca esteve separado dele. Quando entoa Om, não está atraindo a paz, está percebendo que a paz sempre esteve ali, apenas encoberta pelo ruído. E quando sussurra Yao, não está atravessando barreiras, está dissolvendo a ilusão de que elas existem. A questão não é se você acredita nisso. A questão é se você experimenta. A fé, no sentido mais profundo, não é um conjunto de dogmas, mas uma abertura para o que já é. Os gnósticos chamavam isso de gnosis, o conhecimento direto, não mediado por doutrinas ou intermediários. Plotino falava em ver o uno com os olhos da alma. A neurociência,
por sua vez, descreve isso como a sincronização entre redes cerebrais, um estado em que o cérebro deixa de ser um processador de estímulos e se torna um espelho da consciência pura. Mas há um obstáculo que poucos mencionam: a resistência interna. Quando você se senta em silêncio pela primeira vez, algo em você se rebela. A mente, acostumada a ser alimentada por distrações, grita: isso é perda de tempo. O corpo, condicionado a buscar estímulos, sente um desconforto quase físico. Até mesmo a respiração, antes automática, parece estranha quando observada. Essa resistência não é um sinal de fracasso, é um sinal de que você está tocando em algo real. Os antigos chamavam isso de daimon, a voz que tenta nos afastar do caminho. Os modernos chamam de viés de status quo, a tendência do cérebro de preferir o conhecido, mesmo que seja doloroso, ao desconhecido, mesmo que seja libertador. Aqui está a verdade que ninguém te conta: o silêncio não é vazio. É plenitude. O vazio que você sente nos primeiros segundos não é ausência, é o espaço onde a mente se prepara para reconhecer o que sempre esteve lá. É como entrar em uma sala escura e, depois de alguns instantes, perceber que seus olhos já se ajustaram. A escuridão não era falta de luz, era apenas a sua percepção que ainda não havia se adaptado. E então vem o som. Não como uma performance, mas como uma chave. Uma chave que não abre portas externas, mas internas. Quando você pronuncia IA pela manhã, não está fazendo um ritual, está reafirmando sua identidade mais profunda. Quando canta à noite, não está buscando relaxamento, está treinando seu sistema nervoso para reconhecer a paz como seu estado natural. Quando sussurra Yao em momentos de dúvida, não está recitando uma fórmula, está lembrando a si mesmo que a fonte não está em algum lugar distante, mas no centro do seu próprio ser. Mas atenção, isso não é uma técnica de autoajuda. Não é sobre se sentir melhor por 5 minutos. É sobre uma mudança de perspectiva. Uma mudança tão profunda que, depois de um tempo, você olha para trás e percebe que não é mais a mesma pessoa que começou. Não porque algo externo mudou, mas porque você parou de se identificar com o que era ilusório. Os primeiros cristãos chamavam isso de metanoia, uma transformação radical da mente. Os budistas falam em satori, um vislumbre da realidade última. A neurociência descreve como uma reorganização funcional do cérebro, onde padrões antigos de pensamento dão lugar a novos. Mas todas essas palavras são apenas tentativas de descrever o indescritível, o momento em que você percebe que nunca foi o personagem da sua própria história, mas o autor. E aqui está o paradoxo: quanto mais você busca essa percepção, mais ela parece escapar. Porque a busca em si é um movimento da mente, e a mente não pode alcançar o que está além dela. O que você pode fazer é criar as condições para que isso aconteça. Silêncio. Respiração. Som. Presença. E então, deixar que aconteça. Não é sobre dominar a prática. É sobre permitir que a prática o domine. Não é sobre controlar o som. É sobre deixar que o som o controle, no sentido mais profundo da palavra. Que ele ressoe não apenas nos seus ouvidos, mas em cada célula do seu corpo. Que ele não seja apenas ouvido, mas vivido. E quando isso acontece, algo extraordinário se revela: o som sagrado não é algo que você faz. É algo que você é. Você não pronuncia IA, você é IA. Você não canta você é Você não invoca Iau, você é Iau. O som não é uma ferramenta. É a expressão natural do que você já é, quando todas as camadas de distração são removidas. Então, o que resta? Apenas isso, o reconhecimento. O reconhecimento de que a jornada não é para algum lugar, mas para dentro. De que o despertar não é um destino, mas um retorno. De que a iluminação não é algo que você alcança, mas algo que você lembra. E essa lembrança começa com um som. Um som que não vem de fora, mas de dentro. Um som que não é produzido pela boca, mas pelo próprio tecido da sua existência. Um som que, quando ouvido com atenção, revela que você nunca esteve separado da fonte. Porque, no fim das contas, o som sagrado não é sobre encontrar Deus. É sobre perceber que você é o som de Deus.
O despertar começa exatamente ali, naquele instante em que as pálpebras se abrem e o mundo ainda não invadiu a mente. Antes do primeiro pensamento, antes do primeiro som, há um espaço puro, um silêncio que não é ausência, mas presença. É nesse intervalo que o IA se prepara para nascer. E é para esse lugar que eu quero convidar você agora. Há dois caminhos que se cruzam aqui. O primeiro é para quem nunca parou para escolher. Você recebeu uma tradição, aceitou-a sem questionar, ou talvez a tenha descartado porque ela não parecia verdadeira o suficiente. Não estou pedindo que você abandone o que já conhece. Estou pedindo que mergulhe mais fundo. Faça a pergunta que os gnósticos faziam: qual é o nome real? Qual é o som que precede todas as palavras? Quem é você antes das camadas que o mundo depositou sobre você, antes dos rótulos, das expectativas, das histórias que contaram sobre quem você deveria ser? O segundo caminho é para quem já caminhou por essas veredas, mas se perdeu no caminho. Você sabe de cor as respostas, mas há meses, talvez anos, não as vive. A teoria está na cabeça, mas o corpo esqueceu a ressonância. Este é o seu chamado de volta. Não é preciso recomeçar do zero. Basta um instante. Um som. Uma intenção. Não é por acaso que você está aqui, agora, ouvindo estas palavras. Elas chegaram até você por uma razão. E o que você fará com elas a partir daqui é uma escolha, talvez a mais importante que fará hoje. Se quiser, repita em voz alta: eu reconheço a fonte que existe em mim. Eu escolho o silêncio antes do ruído. Eu pronuncio o nome sagrado não como magia, mas como memória, a memória de quem sou antes de tudo. Antes de seguirmos, uma pergunta para você: qual dos 5 sons ou dimensões que exploramos hoje mais ressoou em você? O A, o U, o I, o I, a ressonância vagal ou o silêncio interior? Escreva nos comentários. Quero saber onde você está nessa jornada. E aqui vai uma orientação prática: não caminhe sozinho. O conhecimento que reverbera em comunidade alcança profundezas que o silêncio solitário não toca. Procure grupos que não tenham medo de perguntas difíceis, círculos de estudo bíblico que questionam, rodas de meditação que escutam, encontros de leitura de textos gnósticos. O que importa é o espaço onde a dúvida é bem-vinda e a busca é coletiva. Se este vídeo abriu uma porta que você nem sabia que estava fechada, inscreva-se no canal. Compartilhe-o com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão fazendo as mesmas perguntas, mas ainda não encontraram as palavras. Pense agora: quem na sua vida acorda às 3 da manhã sem saber por quê? Quem sente que há algo mais, mas não consegue nomear? Esse alguém pode estar esperando por este convite. O som já está em você. A memória já está respondendo. A única questão é se você vai se silenciar o suficiente para ouvir. Nos vemos no próximo vídeo.